E agora é oficial. O El Niño está de volta e pode mudar o clima do planeta. A dúvida dos cientistas segue sendo qual será a intensidade do fenômeno climático. Vamos ver detalhes na reportagem. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirmou a chegada do El Niño, fenômeno climático que ocorre quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal. A agência informou nesta quinta-feira que essas condições já estão presentes e devem ganhar força ao longo dos próximos meses, com tendência de intensificação durante o inverno de 2026 e 2027 no hemisfério norte. A confirmação não é nenhuma surpresa para a comunidade científica. Nos últimos meses, meteorologistas já observavam um aquecimento progressivo das águas do Pacífico, acompanhado por modelos climáticos que indicavam alta probabilidade de formação do El Niño ainda este ano. Agora, com o El Niño considerado estabelecido, o foco se volta para outro ponto, a intensidade do fenômeno. Segundo as projeções, há cerca de 63% de probabilidade de que ele seja forte, com o potencial de figurar entre os eventos mais intensos registrados desde o início das medições modernas, em 1950. Essa avaliação reforça o tom de alerta já emitido por órgãos internacionais como a ONU, que observam não apenas a formação do fenômeno, mas sua possível combinação com um planeta mais quente do que nas décadas anteriores. Esse cenário pode gerar eventos climáticos ainda mais severos. Lembrando que o El Niño tem alcance planetário e interfere em padrões de chuva e temperatura em várias regiões. Dependendo de sua intensidade, pode haver grande impacto na agricultura global, o que poderia causar uma escassez ou aumento dos preços dos alimentos. Outro possível efeito do fenômeno climático é a elevação do custo de produção de energia. O último El Niño aconteceu entre 2023 e 2024 e figurou entre os 5 mais intensos da história. Em 2024, a sobreposição de eventos climáticos severos causou a pior inundação registrada no Rio Grande do Sul. Vamos repercutir agora esse assunto com Paulo Artacho, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Vamos lá, vamos receber o professor Paulo aqui para conversar um pouquinho conosco sobre esse tema. Olá, boa noite, professor Paulo Artacho. Seja muitíssimo bem-vindo ao Olhar Digital News e obrigada pelo seu tempo. É sempre legal falar com vocês, Marisa. Professor Paulo, vamos lá. Como nós vimos aí nessa reportagem, apesar da confirmação do El Niño, ainda há dúvidas sobre qual será a intensidade dele. Existe uma possibilidade de apontar uma tendência, ou seja, o super El Niño é mesmo real? Sim, não há a menor dúvida. Um super El Niño pode vir no segundo semestre, mas nós temos que confirmar essa hipótese, digamos, no final de julho, começo de agosto. Isso vai depender de como o El Niño se desenvolve de agora até o mês de agosto. Mas tudo indica que podemos sim ter um El Niño forte, mas a ciência ainda não consegue saber a intensidade exata desse El Niño. Mas isso não quer dizer que nós não temos que nos preparar já para um El Niño médio, forte ou super forte. Global, ele pode estar intensificando os efeitos do El Niño, ou seja, como diferenciar, não é, o impacto do fenômeno natural nas mudanças climáticas provocadas pelo homem? Tem como acompanhar essa distinção? Sim, a atmosfera terrestre já se aqueceu 1,5 graus Celsius como efeito da emissão de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 150 anos. Os oceanos também se aqueceram, cerca de 1 grau Celsius no caso do Pacífico. Portanto, o El Niño já se inicia
num padrão de temperatura mais alto do que existia há 50 ou 100 anos atrás. Isso intensifica o fenômeno El Niño, que é causado por um aquecimento anômalo das águas do Pacífico. Portanto, vemos as mudanças climáticas intensificando os fenômenos El Niño. Agora, falando um pouco de Brasil, né? Aqui no cenário do nosso país. Quais são os efeitos esperados do El Niño para o Brasil? Os efeitos esperados são similares ao que tivemos no último El Niño, que foi em 2024. Primeiro, secas muito intensas na região amazônica e no Nordeste brasileiro, com a consequente aumento das emissões de queimadas, e chuvas muito intensas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E também um aumento de fenômenos de calor extremo no Sudeste, particularmente em São Paulo e Minas Gerais. Esse é o padrão meteorológico do El Niño, que deve se repetir no segundo semestre de 2026. Ou seja, temos que ficar alertas. Agora, existe algum risco, professor Paulo, de insegurança alimentar no Brasil em função das alterações climáticas provocadas pelo El Niño, especialmente em áreas mais vulneráveis, não é? Em razão desses impactos, por exemplo, na agricultura? Sim, a agropecuária é um dos setores que mais serão impactados pelo El Niño, com certeza, né? Então, secas intensas no Brasil Central reduzem a produtividade e chuvas intensas no Rio Grande do Sul pode acabar com a produção agropecuária do Estado, como aconteceu em 2024. Então, todo cuidado é pouco, temos que monitorar a situação com cuidado, eventualmente mudando os períodos de plantio e colheita neste segundo semestre, para tentar minimizar os impactos do El Niño na produtividade agropecuária do Brasil. Pois é, em 2024 nós tivemos aí um exemplo, como foi mencionado aqui, das inundações, enfim. O Brasil avançou de lá para cá, professor Paulo, em políticas públicas ou até infraestrutura para enfrentar desastres associados a esse El Niño que está vindo por aí? Olha, Marisa, infelizmente o Brasil não avançou muito na implementação de medidas que possam proteger tanto a população quanto a economia do país em relação aos eventos climáticos extremos. Temos bons planos, como o Plano Adapta Brasil, como o Plano Clima, mas esses planos, infelizmente, ainda estão no papel. Portanto, nós temos que reforçar as defesas civis para dar atendimento à população, precisamos reforçar o nosso sistema de saúde pública para atender a essa demanda maior causada por essas ondas de calor, inundações e grandes secas, e temos que nos adaptar ao novo clima. Isso tem que ser feito com programas de Estado, não um programa de governo, por longo prazo, porque o clima já mudou e vai continuar mudando mais ainda ao longo das próximas décadas. Pois é, professor Paulo Artacho, agradeço muito a participação aqui mais uma vez no Olhar Digital News. Espero contar com a sua presença em outros momentos. Tenha uma excelente noite. Obrigada. Também para você e para todos os seus espectadores. Boa noite. Tá aí, pessoal, professor Paulo Artacho participando aqui do Olhar Digital News, ele que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, participando aqui conosco e trazendo essas informações. Vamos acompanhar, então, essa chegada desse El Niño e ver mais informações para ver em julho e em agosto como que isso se transforma, como vocês viram.